Salve ogros e princesas, professor Elton falando, e a gente vem aqui falar um pouquinho sobre o tamanho do Estado. Qual o tamanho do Estado ideal para você? Mas antes de tudo, solta a vinheta. Bem, eu estou aqui para falar com vocês sobre o tamanho do Estado. Ao longo desses 2 últimos anos, movimentos como o MBL, Movimento Brasil Livre, e outros movimentos de esquerda acabaram colocando muitas vezes essa discussão. Qual o real tamanho do Estado? E o Estado, muitas vezes, para que você que é leigo, ou você que também, assim como eu, busca conhecimento, é basicamente tudo aquilo que tenta governar a fazenda pública e a república. Tudo aquilo que tenta governar a arrecadação e muitas vezes aí a coisa pública, a coisa do povo. Vamos só entender. Quando se fala de um Estado muito grande, Estados que praticamente são fortes e são muitas vezes aí quase como dominadores de todo o regime econômico, eu estou falando de Estados que têm como função básica o controle de toda a economia, seja no primeiro, segundo, terceiro setor, seja na prestação de serviços especificamente, na indústria, na agricultura, na pecuária. Quando eu falo de um Estado muitas vezes mínimo, é um Estado que permite que as empresas e que o capital se regulamente. Como assim? Você pega hoje países como Cuba, Venezuela, países que têm uma intervenção estatal muito grande, seja ela na economia, na imprensa, na indústria, tem que passar por comitês de regulamentação. Já que no caso do Brasil você tem os ministérios, você tem muitas vezes o Ministério da Fazenda, você tem muitas vezes o governo brasileiro, mas a autorregulação do capital permite que isso aconteça. Quando você se trata muitas vezes de um Estado muito grande, esse Estado ele tem como função quase que controlar e acaba negando muitas vezes o crescimento espontâneo da economia. Quer ver exemplo disso? Você usa aí, por incrível que pareça, aplicativos, você usa, por incrível que pareça, aí, sites, você usa muita coisa que é sediada lá no exterior. E alguns países são tão fechados como a Coreia do Norte, por exemplo, que produzem até os seus próprios meios de comunicação diretas, como intranet e redes menores de internet, para que não haja esse tipo de especulação do capital internacional. Esse tipo de controle na macroeconomia, na economia das coisas grandes, é ruim. Na microeconomia, isso só pode resolver até 5 anos. Ô Elton, e qual o tamanho do Estado ideal? Vamos lá, para você entender, o Estado não precisa ser nem grande demais e nem pequeno demais. Um Estado muito grande, ele acaba se tornando quase como uma nação impositiva. E um Estado pequeno demais, ele acaba se tornando praticamente subalterno do capital internacional e perdendo sua autonomia. Nós devemos defender um Estado chamado de Estado necessário, como aquele que permita que o capital internacional venha, mas que não entregue suas riquezas a custo de banana, a toque de caixa, de qualquer maneira. Então a palavra privatização também pode parecer muito assustadora para vocês. Mas existe a diferença entre privatizar e garantir um bom serviço e somente entregar as riquezas ou as empresas construídas no Brasil para o capital internacional. Bom, eu espero ter deixado um pouco mais claro que isso. Movimentos como o MBL, a extrema-direita aqui no Brasil, eles falam muito de privatizar, mas não querem privatizar de fato. Eles querem entregar para as empresas internacionais, porque agora que são governo, não tem capacidade de gerenciar o processo produtivo do nosso país. Bom, se você gostou, se inscreve no canal. Muito obrigado aos nossos 1.400 inscritos. Queremos chegar agora a 1.500 e continuar crescendo. Aqui em Maceió nós somos resistência sim ao governo Bolsonaro e vamos combater a alienação cultural em nosso estado e também no nosso país. Forte abraço!